Para a gente falar um pouquinho sobre radiciação, a gente fala primeiro, mostra aqui um pouquinho da definição. Então, temos aqui raiz enésima de A é igual a B. C e somente C. A for igual B elevado a N. Então, tem uma relação, radiciação com potenciação, né? A relação é essa. De tal forma que esse símbolo aqui a gente chama de radical. O número que está dentro aqui nós chamamos de radicando. Esse número aqui nós chamamos de índice. E esse número aqui nós chamamos de raiz. Bom, para isso existir, né, para esse número, para essa raiz existir, nós temos algumas condições, né, que são: esse radicando tem que pertencer aos reais. A raiz também pertence aos reais. E esse índice também tem que pertencer aos naturais não nulos, né? Não pode ser zero. Então essas são as condições. Agora nós vamos falar um pouquinho das propriedades, né? Propriedades. Nossa primeira propriedade, nós vamos falar do produto de raízes enésimas de radicandos diferentes. Então nós temos aí uma raiz enésima de A que multiplica a raiz enésima de B. Como a raiz é a mesma, isso aqui vai ficar raiz enésima de A vezes B. Um exemplo para isso, nós temos raiz cúbica de 3 que multiplica raiz cúbica de 5. Isso vai ser igual a raiz cúbica de 3 vezes 5. Ou raiz cúbica de 15. Bom, da mesma forma que nós temos o produto, nós temos o quociente. Então, se nós temos uma raiz enésima de A dividido por uma raiz enésima, tá? Raiz enésima de B, bases diferentes, né? Então, isso aqui vai ser uma raiz enésima do quociente A dividido por B. Lembrando que, né, como é quociente, só está definido se o B for diferente de zero. Um exemplo para isso, a gente pode pensar aí, raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 3. Isso aqui vai ser uma raiz quadrada
de 5 dividido por 3. Bom, a próxima seria uma raiz de raiz, né? Então, nós temos aí terceira, né? 1, 2, 3. Uma raiz enésima de uma raiz pésima de A. Então, isso aqui é uma raiz, né, de N vezes P de A. A gente pode pensar alguma coisa assim. Um exemplo para isso. Uma raiz cúbica de uma raiz quadrada de 5. Então, é igual a uma raiz de 3 vezes 2, né? Raiz quadrada não precisa aparecer nada, né? De 5. Que vai ser igual a uma raiz sexta de 5. Agora, penúltima seria quarta, né? Seria uma raiz enésima, raiz elevada ao expoente. Uma raiz enésima de um A elevada a um expoente P. Esse expoente ele atua direto no radicando, né? Então vai continuar uma raiz enésima de A elevado a P. Elevado, né? Um exemplo para isso, nós podemos uma raiz cúbica de 2 elevado a sexta. Então, isso aqui continua sendo a raiz cúbica de 2 elevado a sexta. E a última, né? Que surge daqui mesmo. Essa constatação. Vai ser a quinta. Onde nós vamos utilizar essa própria raiz enésima de A. Significa que, como tem uma relação com o expoente fracionário, né? Vou colocar aqui raiz enésima de A elevado a P. Se eu multiplico a raiz enésima por um número x, eu também tenho que multiplicar o P, né, que é o expoente de A, por esse número x. Aí tá tudo na santa paz. Por quê? Porque nós temos, né, que A expoente fracionário, a relação é P sobre N. E aí, se eu multiplico de cima por x, eu multiplico de baixo por x, eu não altero nada, né? Então, isso aqui fica aí, A elevado a px sobre nx, está valendo do mesmo jeito, é a mesma coisa, né? A gente pode pensar px e nx. A gente pode pensar num exemplo, alguma coisa desse tipo, né? Raiz cúbica de 2 na quinta é a mesma coisa de raiz sexta
né, de 2 na décima. Por quê? Porque eu multipliquei o 3 por 5. Opa, 3 por 2, né? E aqui também eu multipliquei o 5 por 2. E aí ficou na mesma.